Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Palácio da Justiça para a solenidade de encerramento do 4º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário. Nosso muito obrigado pela audiência daqueles que nos acompanham ao vivo pelos canais oficiais do Tribunal de Justiça e do CNJ, e muito obrigado, claro, a presença de todos vocês aqui no Salão dos Passos Perdidos. Nós convidamos para a composição da mesa dos trabalhos, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o excelentíssimo desembargador Arthur César Beretta da Silveira. Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador militar Enio Luiz Rossetto. Excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes. Dino. Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, excelentíssimo desembargador federal Carlos Muta. Excelentíssima desembargadora Beatriz de Lima Pereira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, nesse ato representando o governador do Estado de São Paulo, Dr. Fábio Prieto. E é com grande honra que convidamos à mesa o presidente do STF, do CNJ e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ministro Luiz Roberto Barroso e desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Convidamos os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob regência do subtenente Mota. Nas margens plácidas, um povo heróico, um brado retumbante. Eu sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ao pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa beleza. Terra morada, entre outras línguas do Brasil, tua pátria amada, dos filhos desses solos margens, pátria amada, Brasil.
deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras enflorando a América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Madre amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim. Olá, barulho sentas estrelado, dedica ao vento louro dessa flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, e quem me deixe agora a própria morte é adorada. Entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol das margens, pátria amada Brasil. Muito boa tarde a todas e a todos. De início, antes mesmo de declarar aberta esta cerimônia, esta solenidade, eu quero deixar uma mensagem de solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que sofrem com a catastrófica inundação e com a perda de mais de uma centena de vidas. E mais do que solidariedade, quero dizer que os brasileiros do Rio Grande do Sul podem contar com nossa efetiva ajuda, como já estamos a fazer em diversas frentes. Aliás, para o que for necessário, junto com a minha assessoria, estou em contato permanente com a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja sede está sob as águas. E espero que isso sirva de alerta a todos nós. Devemos estar preparados para eventos dessa natureza. Com muita honra, declaro aberta a presente solenidade de encerramento do 4º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário e solicito ao mestre de cerimônias que decline o nome das autoridades presentes. Excelentíssima desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, presidente do Tribunal de Justiça do Pará. Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do Superior Tribunal Militar. Ministro Sidney Benetti. Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo, do CNJ. Também do CNJ, conselheiro Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha. Desembargador Otávio Augusto Machado de Barros, coordenador do museu, presidente da Comissão de Gestão de Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargadora Sulamira Palmeira Monassa de Almeida, presidente do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho. Desembargadora Gisele de Amaro e França, coordenadora da Comissão de Memória do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Desembargador José Antônio Encinas Manfré, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e corregedor regional eleitoral. Desembargador Walter Baroni, vice-presidente da União Internacional de Magistrados e vice-presidente da APAMAGES. Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, coordenadora da área de estudos em História e Memória da Escola Paulista da Magistratura. Juiz Carlos Alexandre Betcher, coordenador de Memória do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Juiz Tiago Elias Massad, presidente da APAMAGES. Coronel PM Miguel Elias da Fara, chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Tiago Antônio Salvador, delegado de polícia, chefe da Assessoria Policial Civil do Tribunal de Justiça. Eu gostaria da paciência dos senhores, mas dizer o nome de todos os representantes de tribunais aqui presentes. Alexandre Miguel, TJ de Rondônia. Cássio José Barbosa Miranda, TJ da Bahia. Silene Ferreira Amaro Santos, TRT 10. Cláudia Maria Sami Pereira da Silva, TRT 1.
Cláudio Amando Couce de Menezes, TRT 17. Cornélio Alves de Azevedo Neto, TRE do Rio Grande do Norte. Cristóvão José Souter Correia da Silva, TJ de Roraima. Edmilson Antônio de Lima, TRT 9. Elcio Sebo Mendes Júnior, TJ do Acre. Elvésio Moura dos Santos, TRT 18. Emerson José Alves Lage, TRT 3. Francisco José Gomes da Silva, TRT 7. Aide Denis Green, TJ de Santa Catarina. Hélio de Almeida Souza, TJ do Piauí. Wilson Alves Pequeno Júnior, TRT 14. José Américo Penteado de Carvalho, TJ do Paraná. José Augusto do Nascimento, TRT 20. José Gonçalo de Souza Filho, TRE do Maranhão. José Luiz Oliveira de Almeida, TJ do Maranhão. Luiz José de Jesus Ribeiro, TRT 8. Marcos Cavalcante de Albuquerque, TJ da Paraíba. Marcos Henrique Caldeira Brant, TJ de Minas Gerais. Maria Cristina Diniz Caixeta, TRT 3. Maria da Purificação da Silva, TJ da Bahia. Milton Gouveia da Silva Filho, TRT 6. Roberval Casimiro Bellinati, TJ Distrito Federal e Territórios. Rogério de Menezes Faialho Moreira, TRF 5. Rosane Serafim Casanova, TRT 4. Rose Maria Gomes de Farias, TJ do Pará. Solange Maria Santiago Moraes, TRT 11. E Volneide Macedo Cordeiro, TRT 13. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador militar Enio Luiz Rossetto, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, digníssimo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Excelentíssima desembargadora federal Beatriz de Lima Pereira, digníssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Excelentíssimo desembargador federal Luiz Carlos Iroque Muta, digníssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Excelentíssimo doutor Fábio Prieto, digníssimo secretário de Estado da Justiça e Cidadania, neste ato representando o governador do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Arthur César Beretta da Silveira, digníssimo vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Francisco Eduardo Loureiro, digníssimo corregedor-geral do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, digníssimo presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e demais autoridades já mencionadas pelo cerimonial, senhoras e senhores. É com grande satisfação que nós, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, participamos da organização e agora do encerramento do 4º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário. Nos últimos dias, tivemos oportunidade ímpar de discutir temas fundamentais para a preservação da história e do legado de nossas instituições. Em nosso edifício sede, realizamos oficina voltada para o aprimoramento das práticas inventariais, de bens museológicos e novas tecnologias, ministrada pelo renomado pesquisador de museologia e patrimônio, senhor Nilo Matos de Almeida. Destaco aqui que o tribunal permanecerá aberto a todos e a todas, sempre convidados a usufruir do nosso arquivo e do nosso espaço memória. A memória e a efetiva gestão documental são elementos essenciais para a compreensão de nossa trajetória, não apenas como instituição, mas também como sociedade. No âmbito do Poder Judiciário, tratamos de questões de interesse público. A história de cada órgão aqui presente está intrinsecamente conectada com a história do nosso país. Isso só reforça a necessidade de abordar esses temas por uma perspectiva ampla e interdisciplinar,
congregando olhares de magistrados e magistradas, com a visão técnica de especialistas e a prática de servidores e servidoras, que atuam diretamente na área e no dia a dia. E é claro que essas trocas ficam ainda mais potentes quando o debate acontece em escala nacional, com a presença de autoridades e profissionais de tantos estados. Momentos de intercâmbio e transmissão de conhecimentos, técnicas de gestão e novas ferramentas são essenciais para o fortalecimento da memória de cada instituição, o que certamente refletirá em avanços no âmbito da transparência, do acesso à informação, das tecnologias e da ampliação do diálogo com diversos setores da sociedade, como instituições de ensino e acadêmicas. Dessa forma, destaco novamente o quanto nós, do Tribunal Militar, estamos honrados por termos participado da organização deste encontro, reafirmando a importância vital de nos aprimorarmos das melhores práticas de preservação, gestão e inovação no âmbito da memória. Agradeço a todos e a todas por sua contribuição valiosa. Que possamos continuar fortalecendo nossos laços, compartilhando conhecimento e enriquecendo nossa história coletiva. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Enio, pelas palavras. Ouviremos agora o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador federal Carlos Muta. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Torres Garcia, nosso anfitrião nesta solenidade. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Roberto Barroso. Senhores presidentes, nas pessoas de vossas excelências, cumprimento as autoridades e demais participantes deste evento. Ao ensejo do encerramento desse 4º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, foram muitas as realizações registradas. Palestras, oficinas, visitas técnicas e atividades culturais nesta metrópole, que congrega a riqueza plural de nossa brasilidade. A essência desta congregação esteve presente em cada oportunidade. A importância da preservação da memória, sobretudo nesse tempo de atuação tão singular do Poder Judiciário, neste exato ano em que celebramos 200 anos da primeira Constituição do país, e nesta década a mais desafiadora na missão que temos de aplicar, reafirmar e defender o regime de direitos e a ordem democrática decorrentes da Constituição de 1988. Discutimos nesses dias a arte e a ciência de cultivar a memória institucional, cuja preservação é enaltecida como política de Estado e força diretriz para que o Judiciário conscientemente avance com a riqueza de suas experiências históricas no enfrentamento de novos e provocantes dilemas gerados pela complexa sociedade a que servimos. Permitir às futuras gerações os meios e instrumentos para conhecer o tempo de dificuldades e conquistas que vivemos é um alinhamento institucional com o que existe de verdadeira cultura civilizacional, que reforça o compromisso atemporal de um povo e suas instituições com valores, práticas e fundamentos existenciais. Agradeço, em nome do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a oportunidade de participarmos em conjunto com as cortes co-irmãs aqui representadas desse 4º Encontro Nacional, desejando que a dedicação dos organizadores e a energia pulsante dos que vieram de todos os cantos do país possam fazer com que o próximo evento não seja apenas um encontro, mas um reencontro
de pessoas e instituições que com alegria dialogaram e construíram nesta São Paulo de todos os brasileiros um projeto e um objetivo comum: congregar esforços para a preservação da memória e inovar na gestão do Poder Judiciário. Acredito, senhor presidente, que com a participação cooperativa de todos, cumprimos larga e fartamente esse desiderato. Parabéns a todos e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelas palavras, desembargador Carlos Muta. Ouviremos agora a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargadora federal Beatriz de Lima Pereira. Boa tarde a todas e todos. Saúdo o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que honra com a sua presença todos os tribunais que integram o Poder Judiciário paulista. Cumprimento os excelentíssimos presidentes dos 4 tribunais de São Paulo que compõem essa mesa. Cumprimento efusivamente as senhoras juízas e servidores e os senhores juízes e servidores que, com sua dedicação, entusiasmo e profissionalismo, tornaram possível a realização do 4º Encontro Nacional da Memória, prestigiado com representantes de quase todos os tribunais do país. Cumprimento especialmente o corpo de magistrados e de servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador-presidente Fernando Antônio Torres Garcia, pelos 150 anos de existência completados nessa data. Senhoras e senhores, a realização exitosa desse encontro só foi possível pela união de todos os tribunais, e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região participa não só para dar cumprimento ao quanto estabelecido na Resolução CNJ 312 de 2020, mas especialmente porque acredita na relevância do cuidado com o registro de nossa história e com a preservação da memória do Poder Judiciário. Esta união é emblemática neste momento tão delicado vivenciado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, todo o Poder Judiciário brasileiro, sob a liderança do ministro Barroso, está irmanado para que não falte justiça ao povo gaúcho. Ao cuidarmos da nossa memória, cuidamos do reconhecimento de todos que contribuíram para a construção do Poder Judiciário, mas cuidamos também de pavimentar nosso futuro, expiando os desacertos do passado para não repeti-los. Termino assim, propondo esta reflexão a todos os participantes desse memorável evento. Muitíssimo obrigada. Obrigado pelas palavras, desembargadora Beatriz. Ouviremos agora o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes. Muito boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e na pessoa do presidente desembargador Fernando Torres Garcia, presidente desta corte, eu cumprimento todas as autoridades que já foram nominadas pelo nosso cerimonial. Estamos chegando ao final desta 4ª jornada, esse 4º Encontro Nacional de Memória do Judiciário. E ao longo desses dias, nós mergulhamos na história, visitamos grandes marcos, relembramos e homenageamos aqueles que moldaram o caminho da justiça e também desta capital e desta república. Cada testemunho compartilhado, cada relato emocionante e cada conhecimento transmitido, ao mesmo tempo que nos orgulha por fazermos parte deste enredo, reforça ainda mais a importância de preservar e celebrar esse legado. Quero expressar minha profunda gratidão
a todos os envolvidos na organização deste evento, aos palestrantes que nos brindaram com suas perspectivas, aos dedicados profissionais que trabalharam incansavelmente para preservar nossa história e aos cidadãos que demonstram interesse e apoio contínuos. Que este encontro não seja apenas um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para novas iniciativas, novas descobertas e novas conquistas. Que a memória do Poder Judiciário continue a inspirar-nos, a unir-nos e impulsionar-nos na busca incessante pela justiça e pela igualdade para todos. E a Justiça Eleitoral, ministro Barroso, do alto dos seus 92 anos de existência, tem muita memória, tem muita história e ainda terá muita história pela frente. Isso precisa ser registrado, memorado, relembrado e teremos muita história ainda, a Justiça Eleitoral sempre disposta e presente para tudo que for necessário. E não vou mais me alongar, eu agradeço a todos, meu muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Silmar Fernandes. Senhoras e senhores, ouviremos agora nosso anfitrião, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Novamente, boa tarde a todos e a todas. Nas pessoas do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do COLEN do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e do doutor Fábio Prieto, secretário da Justiça, que neste ato representa o nosso governador Tarcísio de Freitas, eu peço vênia para cumprimentar a todos os integrantes da mesa, todas as autoridades judiciárias presentes a este ato e também aos nossos queridos servidores. Participei na última terça-feira, na sede do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da cerimônia de abertura do 4º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, o nosso ENAM, que adotou o tema Memória, Preservação, Gestão e Inovação. Na ocasião, disse que era com grande alegria que abria o encontro. Hoje, na cerimônia de encerramento, evidente que o sentimento é um pouco diferente, quiçá já de saudades antecipadas. Afinal, foram dias de intenso trabalho, com palestras e painéis, apresentações culturais, visitas técnicas e oficinas, tudo a terminar com a outorga do prêmio CNJ, Memória do Poder Judiciário. Um notável trabalho que deixará saudades na Comissão Executiva do 4º ENAM, coordenada pelo magistrado paulista Carlos Alexandre Betcher. Lembro novamente que o 4º ENAM foi o resultado da união dos 5 tribunais de São Paulo, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRE de São Paulo e Tribunal de Justiça Militar, os quais, ao menos nesta semana, assumiram a responsabilidade da preservação da memória do Poder Judiciário Nacional. E cada tribunal de São Paulo deu sua parcela de contribuição para o sucesso deste encontro. Foi uma honra, a merecer destaque, que fomos escolhidos no Conselho Nacional de Justiça, dentre várias e importantes candidaturas. Disse e repito, um povo sem memória é um povo sem futuro. É um povo que não sabe nem ao menos encarar seu presente, cada vez mais desafiador nesses tempos da 4ª Revolução Industrial. Daí, devemos fazer a nossa parte, devemos contribuir para que o patrimônio cultural ligado ao Poder Judiciário seja preservado para as próximas gerações, objetivo que ganha especial relevo hoje, o Dia da Memória do Poder Judiciário, data a lembrar a criação da Casa de Suplicação do Brasil pelo Alvará Régio de 10 de maio de 1808 de Dom João VI.
e na presidência deste Tribunal de Justiça, que neste ano completou seu sesquicentenário, e neste palácio que transpira história, projetado no escritório de Ramos de Azevedo, devo dizer que cumprimos, sim, sodalícios paulistas unidos, a nossa parte. Mas fazemos isso constantemente, em diversas frentes, com palestras e projetos variados, com nosso museu, com nosso arquivo e gestão documental, com nossa biblioteca e com a gestão do conhecimento judiciário. Temos, para tanto, a inestimável liderança da nossa Comissão de Gestão da Memória, presidida pelo desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho, a quem agradeço por todo o empenho que demonstrou e demonstra no cuidado com o nosso patrimônio histórico, material e imaterial. Nesta tarefa, contamos também com a valiosa participação da Escola Paulista da Magistratura, que também contribuiu, e muito, para a realização deste encontro nacional, a quem agradeço, na pessoa da desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, coordenadora da área de estudos em História e Memória da nossa escola. Sei que discurso bom é discurso curto, mas quero registrar aqui, mais uma vez, minha alegria com o sucesso desse evento, já a aguardar o próximo. Guardarei este encontro na minha memória como um momento feliz que presenciei no biênio à frente desse Tribunal de Justiça. Já foi dito a respeito de certa página infeliz de nossa história, que era uma passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Mas não é isso que queremos. Pretendemos que nossa memória, tanto dos momentos felizes, quanto dos mais difíceis, seja preservada e, mais do que isso, respeitada. É um dever que temos perante nossas futuras gerações e é isso que continuaremos a fazer sempre. Obrigado por me ouvirem. Obrigado, presidente, pelas palavras. Senhoras e senhores, é com grande honra que ouviremos agora ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ. Cumprimento com muito prazer, com muita alegria, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Torres Garcia, e na pessoa dele, todos os integrantes da mesa. Peço licença para cumprimentar os dois conselheiros do Conselho Nacional de Justiça que acompanham essa cerimônia, conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello e Alexandre Teixeira. Presidente, eu volto aqui ao Tribunal de Justiça de São Paulo, já virei figurinha fácil aqui, mas volto sempre com muito prazer, por muitas razões. Em primeiro lugar, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo tem o destaque que merece no quadro geral do Poder Judiciário no Brasil, não apenas pelo volume de processos que aqui tramitam, mas também e, sobretudo, pela qualidade dos seus integrantes. E, em segundo lugar, pelo imenso apreço que tenho pelo seu presidente. Eu gosto de dizer que a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo e poucas coisas são melhores para produzir bons resultados do que pessoas que se gostam, que se admiram e que se ajudam como a vida deve ser. E o Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido um importantíssimo parceiro em muitos projetos do Conselho Nacional de Justiça e projetos para a justiça brasileira, do Exame Nacional, as bolsas de estudo para candidatos negros, o Pacto para a Linguagem Simples, para a redução do congestionamento nas execuções fiscais e implementação da resolução sobre paridade de gênero nos tribunais. E aqui eu queria fazer um registro muito sincero em todos os processos históricos de transformação. É bom que se registrem. Existem alguns danos colaterais e alguns efeitos que muitas vezes afetam pessoas que não têm nenhuma responsabilidade pelas transformações que estão sendo promovidas.
de modo que eu queria manifestar, presidente, a minha solidariedade às pessoas que tinham legítimas expectativas que foram afetadas por essa transformação. E muitas vezes os processos de transformação trazem efeitos indesejáveis, ainda quando inevitáveis. O único consolo que eu posso dizer aos desembargadores que vão ter que esperar um pouco mais de tempo é que eles, com o seu sacrifício, contribuíram para a promoção de maior justiça de gênero no Tribunal de Justiça, e a liderança do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse ponto foi muito importante, e a elaboração de listas apenas compostas por candidatos femininos, presidente, já está se tornando a regra nos diferentes tribunais, e tudo começou aqui, sob a condução de Vossa Excelência. Esse é um registro muito importante de ser feito, porque é uma modificação histórica que vai mudar a demografia do Poder Judiciário e vai mudá-la para melhor. E, como disse, o pioneirismo de São Paulo fez muita diferença. E, por fim, presidente, antes de uma palavra sobre o prêmio, a propósito do Rio Grande do Sul e a tragédia, na verdade, o evento climático que acomete aquele estado da federação, um estado especialmente querido e que também tem um poder judiciário de altíssima qualidade e imensamente admirado. Esse é um fenômeno climático que é afetado pela mudança climática, pelo aquecimento global. Nunca se viu nada parecido no Rio Grande do Sul, e espero que essa tragédia ajude a colocar no radar da sociedade brasileira a importância de nós enfrentarmos a mudança climática com medidas efetivas que muitas vezes são adiadas. Em nome do Poder Judiciário, nós temos no Conselho Nacional de Justiça feito tudo o que é possível para ajudar. E talvez a principal medida que nós podemos tomar, e com resultados extremamente positivos e, para ser sincero, até surpreendentes, fiz logo no início da tragédia uma recomendação para que os juízos criminais transferissem para a conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul as verbas relativas às prestações pecuniárias que estavam em depósito judicial. Era uma recomendação, porque os tribunais têm autonomia, mas a verdade boa e surpreendente é que os tribunais já transferiram para a conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul mais de 96 milhões de reais, um valor muito expressivo nesse processo de recuperação do Estado em geral, da infraestrutura, não só do Judiciário, como de todo o Estado. E eu hoje estou submetendo novamente ao plenário do Conselho Nacional de Justiça uma mudança na resolução que disciplina a prestação de contas desses valores, porque muitos tribunais, compreensivelmente, hesitaram por não saber como iriam prestar contas. E, portanto, nós estamos estabelecendo que, diante dessa tragédia e para esses fins, é possível a transferência, e a prestação de contas se limita à comprovação de que o dinheiro foi transferido para a conta da Defesa Civil. E depois o Estado é que prestará contas ao Tribunal de Contas do Estado. Essa é a colaboração possível que o Poder Judiciário tinha para dar. E, evidentemente, presidente, suspendi também todos no Supremo e pelo Conselho Nacional de Justiça, em ato conjunto com o corregedor, suspendemos os prazos relacionados aos processos em que o Estado do Rio Grande do Sul seja parte, os municípios do Rio Grande do Sul sejam parte, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e os processos em tramitação no Supremo ou em qualquer outra parte do país, porque no Rio Grande do Sul não estão tramitando, em que houvesse apenas advogados registrados na OAB do Rio Grande do Sul, para que as pessoas possam com tranquilidade enfrentar os momentos difíceis e trágicos que nós todos assistimos. Talvez um dos mais emblemáticos momentos que eu tenha visto, e muitos terão visto na televisão, foi um cavalo solitariamente num telhado à espera de alguma solução, e ao que se noticiou, o cavalo foi salvo, o que é um bom momento, mas nós já tivemos mais de 100 de mortos
e ainda muitas partes do estado sob água, e não é apenas o enfrentamento da emergência, é a reconstrução que virá depois, que exigirá um grande esforço de todos nós. Quanto ao evento que nos reúne aqui, eu, com grande alegria, estou participando e anunciando os resultados dessa terceira edição do Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário, que tem por objetivo homenagear ações, projetos e produções científicas que contribuam para boas práticas voltadas à conservação, preservação, restauração, valorização e difusão dos bens culturais, materiais e imateriais do Poder Judiciário. É um conjunto de prêmios em 7 categorias: difusão cultural e direitos humanos, trabalho acadêmico ou científico, patrimônio cultural arquitetônico, patrimônio cultural arquivístico, patrimônio cultural bibliográfico e patrimônio cultural museológico. E é um convite a todos refletirmos sobre a importância da história e a importância da memória. Aliás, um dos quadros que mais me impressionaram na vida, embora seja um quadro pequenininho, assim, do tamanho de uma folha A4, é um quadro do Salvador Dalí que se chama Permanência da Memória. Não sei se alguém já viu esse quadro, que são relógios derretendo, um cavalo. É um quadro extremamente importante e que reverencia o papel da memória para que nós possamos homenagear os que tiveram um bom papel e bom desempenho anteriormente à nossa chegada, e olhar para o passado e aprender com o passado é sempre uma boa maneira de desenhar o futuro. Queria cumprimentar todos os agraciados e desejando muitas felicidades e agradecer que tenham participado do nosso evento. E, por fim, para que haja um revezamento e uma valorização das diversas regiões do nosso país, eu anuncio que o próximo Encontro Nacional da Memória do Poder Judiciário será realizado na cidade de Goiânia, onde na bela e próspera cidade de Goiânia, onde os tribunais locais inscreveram uma candidatura conjunta. De modo que temos um encontro marcado no próximo ano na capital de Goiás. Muito obrigado a todos pela atenção. É com grande honra que passamos agora, então, à entrega do Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário. O Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ 429, de 20 de outubro de 2021, regulamentado pela Portaria 305 de 2021, contempla ação, atividade, experiência, projeto, programa, produção científica ou trabalho acadêmico que contribua para a preservação, valorização e difusão dos bens culturais, materiais e imateriais do Poder Judiciário, integrantes do patrimônio cultural brasileiro, e para a promoção dos direitos humanos. Categoria 1, especial, inovação em acesso e difusão do patrimônio cultural. Nome do vencedor: Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Minas Gerais. Nome do projeto: Plataforma Digital Interativa, Difusão Cultural e Promoção da Cidadania no TRT, Minas Gerais. Categoria 2, Difusão Cultural e Direitos Humanos. Nome do vencedor: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás. Nome do projeto: Exposição Virtual Mulheres e Trabalho, Atuação e Protagonismo no Judiciário Trabalhista. Convido para que venha receber o prêmio o desembargador Elvésio Moura dos Santos, coordenador do Comitê de Documentação e Memória do TRT 18, e a servidora Arione Chaves de Castro, chefe da Seção de Gestão e Memória do TRT 18.
Categoria 3, trabalho acadêmico e científico. Nós tivemos um vencedor e uma menção honrosa. Vencedor Eric Chiconelli Gomes, com o projeto A Atuação do Conselho Nacional do Trabalho na Agenda Política para os Direitos Sociais no Brasil. Ele já esteve aqui, já retirou o prêmio, não pôde ficar, mas a menção honrosa, trabalho acadêmico e científico, Ariel Engel Pesso, nome do projeto As Faculdades de Direito e a Escravidão no Brasil. Ariel, pode vir para cá, por favor. Repito, As Faculdades de Direito e a Escravidão no Brasil, de 1827 a 1888, Direito Natural e Economia Política na fundamentação teórica do elemento servil. Categoria 4, Patrimônio Cultural Arquitetônico, vencedor, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nome do projeto, Reforma do Palácio da Justiça, Rodrigues Campos. Convido para que venha receber o prêmio desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant e a servidora, coordenadora da memória, Andréa Vanessa da Costa Val. Categoria 5, Patrimônio Cultural Arquivístico. Nome do vencedor, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com o projeto Memória Institucional Laboratório de Pesquisa Filológica da Justiça Federal da Terceira Região. Convido para que venham receber o prêmio Juiz Federal Denis Silva de Cardoso e a servidora Carolina Félix da Silva. E convido o presidente do TRF3 a fazer a entrega do seu próprio tribunal vencedor. Presidente Muta, pode permanecer aí, dando spoiler, pode ficar, doutor. Categoria 6, Patrimônio Cultural Bibliográfico, nome do vencedor, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Nome do projeto, Biblioteca JF3R, Espaços Ampliados e Renovados de Memória, Inovação e Cidadania. Recebe o prêmio a desembargadora federal Gisele de Amaro e França, que é coordenadora da Comissão de Memória do TRF3, e a funcionária Luciana Mari Napoleone. Categoria 7, Patrimônio Cultural Museológico. Vencedores são vários, Tribunal de Justiça de São Paulo. A exposição foi organizada de forma colaborativa pelo Tribunal de Justiça do Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Projeto Exposição Virtual, 150 anos, 7 tribunais. Convido todos os representantes aqui presentes a virem do TJ Pará, nossa presidente Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, desembargadora Rose Maria Gomes de Farias, do Rio Grande do Sul, não estão aqui, mas nos acompanham à distância, e um grande abraço para elas que ganharam esse prêmio, desembargadora Márcia Kern e Karine Trindade, servidora. Do Mato Grosso, Bruna Thaisa Dias Penaquiovone Volgo e Regiane Pinheiro Andrade. Do TJ Minas Gerais, Andréa Vanessa da Costa Val, desembargadora superintendente da memória do Judiciário Mineiro, Marcos Henrique Caldeira Brant. Do TJ de São Paulo, desembargadores José Jarbas Gomes e Otávio Machado de Barros Filho, que coordenam a Comissão de Gestão e Memória. E do TJ de Goiás, Laila Nayane Dias Lopes Vilarinho.
E do TJ do Ceará, desembargador Durval Aires Filho. Maravilha. Oportunamente, a placa do prêmio do TJ Rio Grande do Sul será enviada aos vencedores. Agradecemos, portanto, podem retornar aos seus lugares, por favor. Entregues, portanto, os prêmios, retoma a palavra o excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado, parabéns a todos os agraciados que demonstraram verdadeira vocação na conservação, na preservação da memória do Poder Judiciário. Já com certo saudosismo pelo 4º ENAM, mas na certeza de que o 5º ENAM em Goiás, em Goiânia, será um absoluto sucesso, eu honradamente declaro encerrada esta solenidade. Muito obrigado a todos e parabéns. Oi, eu sou a Mari Jus, da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, e eu tenho uma novidade muito legal. Quer saber o que é? Então vem comigo. Estão vendo aquele totem ali? Ele fica na exposição Trabalho e Cidadania e abriga uma plataforma digital totalmente interativa. A Cida vai explicar pra gente o que é isso. A plataforma digital, ela traz muitas inovações tecnológicas, como função tátil, acessibilidade, tradução em libras, teclado adaptado e mobiliário adaptado para atender um público diverso. Desde maio de 2023, estamos no ar. Basta um clique e você tem na tela toda a história da Justiça do Trabalho em Minas. Ah, todo o conteúdo tem recurso de acessibilidade. Letícia, conta pra gente, o que você está achando da experiência de navegar na plataforma? Eu achei muito interessante essa experiência da plataforma, porque a gente pode conhecer um pouco sobre a história da Justiça do Trabalho de uma forma diferente e interativa. E a gente não parou por aí. Isso tudo também está disponível no site do TRT3. Dá para navegar à vontade e fazer um passeio sensacional na nossa história. Vocês não são de Belo Horizonte? Sem problema, nós também temos a visita virtual, simplesmente incrível. A história da Justiça do Trabalho agora é um show de tecnologia.
Centro de Memória do TRT faz essa exposição para buscar resgatar e manter viva a memória histórica das mulheres que contribuíram e continuam contribuindo na construção do Judiciário Trabalhista goiano. Trata-se de um tributo do TRT a todas as mulheres que desafiaram as limitações sociais, cada uma a seu tempo, enfrentaram adversidades e se destacaram em um ambiente historicamente dominado pelos homens. Esta exposição busca destacar a presença marcante das mulheres, tanto as que atuaram no passado quanto as que atuam no presente, as quais moldaram e continuam a moldar a face do Judiciário Trabalhista. É inegável que, ao longo dos anos, as mulheres têm empreendido uma luta tenaz e, ao mesmo tempo, sublime pela conquista de direitos iguais, pela promoção da justiça social e pela defesa dos direitos trabalhistas. As homenageadas figuram em um flipbook. A publicação está permanentemente à disposição da sociedade, com acesso pelo site do TRT, na página do Centro de Memória, no menu Projetos. Também poderá ser acessada pelos visitantes do Centro de Memória por meio de totens interativos instalados no local. Além de honrar as mulheres que moldaram e continuam a moldar o Judiciário Trabalhista, a exposição mergulha na história das mulheres que deixaram marcas no direito do trabalho, com sua dedicação, com sua força, com sua coragem. Meu nome é Eric Chiconelli Gomes, eu sou graduado em Ciências Sociais, Direito e História pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor pelo Programa de História Econômica. Antes de mais nada, eu gostaria de expressar minha profunda gratidão ao Conselho Nacional de Justiça por consideração e por premiar minha tese no 3º Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário. Eu agradeço especialmente à Comissão Avaliadora por considerar o meu trabalho digno deste prestigioso prêmio. Ser selecionado entre tantos projetos de qualidade é, sem dúvidas, um dos maiores reconhecimentos que um acadêmico pode receber. A minha tese, intitulada Atuação do Conselho Nacional do Trabalho na Agenda Política para os Direitos Sociais do Brasil, 1925 a 1946, compreende como o CNT se posicionou em relação aos trabalhadores, às entidades patronais e ao Estado. O foco foi de entender as propostas que a instituição lançou como resposta à atuação estatal frente aos direitos sociais neste período. Essa pesquisa não apenas traz à luz uma parte crítica da história do direito do trabalho no Brasil, mas também oferece uma análise de como as relações de trabalho foram estruturadas em resposta às demandas populares e a resposta que o Estado ofereceu. Ela oferece aos estudiosos uma perspectiva inovadora sobre a interação entre leis trabalhistas e lutas de classe, sublinhando a importância de entender o direito como um campo de disputa e negociação contínua. Através de um estudo detalhado, a tese procura delinear a interação entre a classe trabalhadora e patronal dentro de um contexto institucional que estava diretamente relacionado ao projeto de desenvolvimento nacional característico da chamada Era Vargas. Eu gostaria também de expressar a minha sincera gratidão à Ordem dos Advogados do Brasil, através da Escola Superior de Advocacia da Seccional de São Paulo, por fornecer o apoio necessário para a realização deste trabalho. Sem uma bolsa de agências de fomento, o apoio da OAB foi fundamental para que eu pudesse me dedicar à pesquisa e produção dessa tese. Eu encerro agradecendo novamente ao CNJ e à ESA por seu suporte e reconhecimento. Eu espero que este estudo contribua de maneira significativa para a compreensão e valorização da história dos direitos sociais e do trabalho no Brasil. Eu estou à disposição para discutir mais sobre o tema e responder a quaisquer perguntas e eventuais esclarecimentos. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Ariel Engelpeço, sou bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Irei falar um pouco sobre minha tese de doutorado que foi indicada para receber menção honrosa na categoria Trabalho Acadêmico e Científico do 3º Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário 2024. O trabalho é intitulado
As Faculdades de Direito e a Escravidão no Brasil, 1827-1888, Direito Natural e Economia Política na Fundamentação Teórica do Elemento Servil, e foi desenvolvido entre 2019 e 2022 sob orientação do professor José Reinaldo de Lima Lopes, tendo sido publicado em forma de livro em 2023, com o título Escravidão no Brasil e Império, a Fundamentação Teórica nas Faculdades de Direito do século XIX. Minha pesquisa surgiu de uma inquietação e de uma ambivalência. Como é possível que de uma mesma instituição saíssem importantes figuras a favor e contra a escravidão no Brasil? Assim, a tese apresenta a relação entre as faculdades de direito e a escravidão no Brasil no século XIX, mediante análise do pensamento jurídico do período presente em manuais e compêndios utilizados na disciplina de Direito Natural e Economia Política. Eu realizei uma prosopografia dos professores que lecionavam tais disciplinas, muitos dos quais ocupavam posições dentro do Poder Judiciário, como juízes municipais, juízes de direito e desembargadores dos tribunais da relação. Muitas das fontes históricas utilizadas também fazem parte do acervo arquivístico de diferentes tribunais de justiça pelo Brasil, como processos judiciais, inventários e testamentos. Como conclusão do trabalho, eu aponto que há um descompasso entre a teoria e a prática nas faculdades de direito do século XIX em relação à escravidão nas duas disciplinas analisadas. Do ponto de vista teórico, os professores, em sua maioria, se posicionavam contrariamente à escravidão, invocando argumentos de cunho político, moral, jurídico e econômico. Do ponto de vista prático, contudo, a história era diferente. Em sua vida privada, alunos e professores possuíam escravizados e, na vida pública, nos diversos cargos que ocupavam, eles também apresentavam uma atitude ambígua. Tal divergência entre teoria e prática, na minha concepção, deve ser entendida dentro do contexto da sociedade liberal oitocentista que os agentes históricos viviam, já que a ideologia liberal era um campo em disputa. Obrigado. O edifício onde a Justiça de Segunda Instância se instalaria na nova capital já refletia os estilemas históricos da época e sua abundante arte decorativa. A nova capital, inaugurada em dezembro de 1897, recebeu o opulente Palácio da Justiça em janeiro de 1912, na avenida de maior destaque da capital. Projetado pelo arquiteto italiano Rafael Rebetti, teve suas obras iniciadas no ano de 1909 e finalizadas no ano de 1911. A obra durou 3 anos e, em 1912, o prédio foi entregue ao Poder Judiciário para que ali se instalassem as atividades da segunda instância do Estado de Minas Gerais. Dotado de arquitetura em estilo eclético, com ornamentação classista e neobarroca de origem francesa e italiana, o próprio edifício é peça primordial do acervo da memória do Judiciário Mineiro. Em meados de 2023, finalmente a obra de restauração foi iniciada. Condição primordial, os reparos e serviços a serem realizados seguem estritamente os regramentos atuais referentes ao caráter preservacionista e na manutenção dos elementos primitivos e materiais que guardam as características historicistas originais do monumento, além dos ornamentos típicos da época da sua construção. Em sintonia com as diretrizes da Resolução 324/2020 do CNJ, este patrimônio arquitetônico de caráter singular e de grande significância patrimonial e histórica representa um exponencial registro material da história da comunidade judiciária que ali funcionou. Por sua importância arquitetônica e valor histórico, foi duplamente tombado nas esferas estadual no ano de 1977 e municipal no ano de 1994. Atualmente, a memória do Judiciário e o Museu do Judiciário Mineiro ocupam toda a área da edificação, totalizando 2.500 metros quadrados. O Palácio da Justiça representa a reminiscência da memória do Poder Judiciário Mineiro.
Filojus é o laboratório de pesquisa filológica da Justiça Federal da Terceira Região. Ele foi criado a partir de um acordo de cooperação firmado entre a Justiça Federal e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A filologia é um campo que estuda a gênese e a transformação dos textos ao longo do tempo. A análise de documentos antigos revela contextos sociais, questões linguísticas, históricas e culturais. O Filojus tem como objetivo tratar os processos judiciais e documentos de valor histórico dos acervos da Terceira Região. As atividades incluem a higienização, digitalização, transcrição paleográfica e descrição arquivística. Todo esse trabalho visa garantir a preservação e o acesso aos documentos abrangendo as áreas de direito, história, filologia, letras e sociologia. A área atua também no controle de acesso do acervo para consulta pública, seja por meio eletrônico ou físico, obedecendo os critérios de segurança. Os trabalhos vêm revelando fatos históricos importantes obtidos em documentos a partir do século XIX. Muitos desses processos possuem textos escritos à mão, com mais de 100 anos, como é o caso de um processo que tratava de uma ação do período da escravatura, datado de 1821. O projeto contemplará ações educativas e de cidadania, por meio de visitas guiadas, palestras, cursos e oficinas. Unindo o passado e o presente, o Filojus vem promovendo uma jornada fascinante pelo mundo dos textos, revelando conexões, mudanças culturais e a evolução legislativa da nossa história. Em meio ao avanço das tecnologias e a popularização de conteúdos digitais, as bibliotecas continuam a desempenhar um papel crucial na disseminação do conhecimento e da informação. Com o objetivo de valorizar essa atividade, compartilhar conteúdos jurídicos e criar um espaço acolhedor à comunidade interna e externa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região inaugurou em agosto de 2023 as novas instalações da Biblioteca Ministro Geraldo Sobral. Mais do que um simples projeto de mudança, a biblioteca passou por uma reengenharia moderna. As novas instalações passaram do 7º andar para o andar térreo, ficando assim mais acessíveis ao público. O acervo também foi renovado. Em torno de 50 mil itens, entre livros periódicos e outras publicações, foram avaliados e higienizados por uma equipe multidisciplinar de servidores e terceirizados, abrindo mais espaço para a preservação do patrimônio bibliográfico e coleções especiais, em estreita relação com a memória institucional. O espaço integra ainda uma área cultural para exposições e eventos sazonais. A equipe da biblioteca participa ainda de ações junto ao Laboratório de Inovação e Gestão de Dados, sendo uma área fundamental para o suporte dos trabalhos realizados pelo Centro de Inteligência. Com seus serviços ampliados e renovados, a biblioteca se firma como uma área fundamental para a Justiça Federal. Seu modelo oferece experiências únicas e inovadoras aos visitantes e usuários, por meio da expansão dos acervos digitais, programas de pesquisa, espaços colaborativos e difusão da memória. Exposição virtual 150 anos, 7 tribunais. Confira a história dos 7 tribunais de relação, atuais tribunais de justiça, criados em 6 de agosto de 1873 e instalados no ano seguinte: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Conteúdo produzido em conjunto pelos TJs, apresentando acervo e documentos históricos, imagens das primeiras sedes, mulheres pioneiras no judiciário, personalidades e curiosidades. Acesse tjsp.jus.br/museu/exposição virtual/7 tribunais.